Queria falar um pouco sobre a nossa reflexão de hoje. A gente falou na semana passada sobre a fé que determina o que somos como igreja. E a gente viu que a fé ela pode ter uma perspectiva voltada para a determinação de universos, de possibilidades, de situações, de fatos, mas a gente percebeu que o mais importante para o contexto da igreja é ver a fé como um fator determinante de sua identidade. Uma igreja que crê, uma igreja que abre o seu coração para crer, tem a experiência, em primeiro lugar, de uma transformação pessoal, uma transformação de si mesmo. Hoje eu quero dar um segundo passo, ainda pensando nessa linha de raciocínio, que é a questão do afeto. A gente viu a fé, hoje a gente vai ver o afeto que revela o que somos. A gente vive num mundo complicado, a gente vive num mundo que não é para a gente se sentir realmente à vontade nele. Alguma coisa está errada. A gente sabe que esse mundo não era para ser o que é, como disse C.S. Lewis, né? A gente desconfia quando a gente olha para o mundo, observando o mundo, dizendo, puxa, esse mundo é tão ordeiro, tem algumas coisas que são tão perfeitamente ordenadas, como ao mesmo tempo pode conviver esse ordenamento junto com o caos. Então parece que o mundo guarda o que deveria ser, mas não é. E é interessante porque nesse sentido o mundo inteiro, nesse sentido já se torna hostil. Não fomos feitos para este mundo tal como ele é hoje. E por isso há um desencontro entre nós e o mundo que a gente vive. E esse mundo não é só a natureza, não é só a criação, mas é a própria vida em comunidade, a própria vida em comunhão com o outro. Parece que a queda não só representou uma desestabilização no mundo que a gente vive, mas uma desestabilização nos relacionamentos. E é incrível como a gente pode ver isso no nosso dia a dia. É incrível como hoje a gente tem dificuldade de abrir o coração para as pessoas. Não só dentro, mas principalmente fora do nosso ambiente comunitário cristão. Como é difícil as pessoas abrirem o seu coração, como é difícil no mundo que a gente vive hoje, com colegas de trabalho, com pessoas que a gente convive, abrir o coração. A gente vive num ambiente onde qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que você disser, pode representar um perigo para a sua posição, um perigo para o seu status, um perigo para o seu trabalho. E a gente vive um mundo onde a gente está bastante na defensiva. Então, a nossa maior preocupação não é tanto revelar quem nós somos, mas a nossa maior preocupação tem sido ocultar quem nós somos de uma maneira curiosa, revelando sempre mais o que não somos do que aquilo que somos, do que realmente somos. Então, o Facebook, as redes sociais, as imagens que a gente projeta, que revelam muito mais aquilo que não somos do que realmente aquilo que somos, porque aquilo que realmente somos, não conseguimos entregar para alguém, não conseguimos confiar a alguém, não sabemos se aquilo que realmente somos e a gente pode entregar para alguém, vai ser recebido como uma dádiva. A gente vai meditar um pouco sobre isso nessa manhã. Será que a comunidade, a Igreja de Cristo Jesus, é um lugar confiável? Até que ponto podemos entregar o nosso coração para alguém? Até que ponto seria um grande pecado não entregar, não confiar o nosso coração a alguém? Um pastor da igreja bastante famoso, não é? Com seus aproximadamente 50 anos de idade, já com um ministério solidificado, extremamente conhecido, resolve fazer o inusitado e marca a história do cristianismo. Resolve abrir seu coração para a comunidade cristã. O nome dele é Agostinho de Hipona. Agostinho resolveu, num determinado momento de sua vida, no momento onde ele está
possivelmente no auge, no ponto mais forte, no lugar mais forte, na situação mais apropriada de seu ministério, abrir seu coração para a igreja e para todos. E ele escreve um livro que eternizou, que é o famoso livro As Confissões. Um livro que você não pode passar dessa vida toda sem ler. Principalmente o livro 10. Na verdade, As Confissões ela é dividida em duas partes. A primeira que vai até o livro 9, onde ele vai confessar aquilo que ele foi. Então ele vai dizer todos os pecados, desde aquele pecado de infância, quando ele roubou as frutas do vizinho, e ele roubou mais do que ele queria. E ele começou a pensar, puxa vida, por que eu roubei mais do que eu precisava para comer? Porque eu queria irritar o vizinho. E ele começa a refletir sobre o que é essa natureza dentro de mim que me faz desejar isso. E ele começa a confessar exatamente tudo o que ele fez de ruim. Veja, gente, é algo muito atípico. Alguém que já é reconhecido como uma autoridade na igreja, ele vai, de repente, num determinado momento, colocar em xeque toda a idealização que uma igreja faz dele. Por que ele vai fazer isso? Porque ele não só vai até o livro 9 dizer o que ele fez, mas do 10 em diante ele vai se preocupar em dizer o que ele é, em falar o que ele é, em confessar o que ele é agora no corpo de Cristo. E logo no início do livro 10, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, no livro 10, no capítulo 4, parágrafo 5º, que o espírito fraterno ame em mim o que ensinas a amar, e que lamente em mim o que ensinas a lamentar. Que faça isso um espírito fraterno, não um estranho, não os alheios, cuja boca fala vaidade e sua destra é destra de iniquidade, mas esse espírito fraterno, que ao aprovar-me, se alegra por causa de mim, e ao desaprovar-me, por mim se entristece, porque quer me aprove, quer me desaprove, tem amor por mim. Revelar-me-ei a tais pessoas. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Não sobre amar, mas quem sabe se permitir ou se deixar ser amado por alguém. O que a Bíblia diz sobre essa atitude de Agostinho, de abrir seu coração para entregar o seu coração para alguém? O que a Bíblia tem a dizer sobre esse desafio de deixar, de permitir que alguém receba a nossa confissão, de que alguém receba a dádiva da nossa confissão? Quando a gente estava voltando ontem de Taubaté, da casa da minha sogra, eu abri um pacotinho de bala, ia chupando essa bala e minha filha lá de trás disse assim, papai, me dá uma. Aí eu peguei a bala e pus a mão atrás assim e dei. No que dei, aí eu ia puxar a mão para voltar e ela segurou minha mão. Aí ela pegou a bala e deu um beijo na minha mão. Eu não esperava aquilo. Isso é afeto. Afeto é a capacidade que alguém pode exercer em sua vida e você receber e não fazer. O afeto é essa coisa que de repente você pode oferecer para alguém e de repente nessa dádiva, nessa confissão, nesse presente que você oferece que é o seu coração, encontrar alguém que vai receber a sua confissão com um beijo. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. E o apóstolo Paulo, tem muito a nos ensinar sobre isso. Na epístola de 2 aos Coríntios, capítulo de número 6, do verso 11 ao 13, esse será o nosso ponto de partida nessa manhã. Gente, essa carta é uma carta muito difícil de interpretar, mas existem várias circunstâncias importantes nela, mas, sem dúvida, uma das mais importantes questões desta carta, dessa epístola de Paulo aos Coríntios, é a defesa que Paulo vai fazer de seu apostolado. Havia na igreja de Coríntios, né, alguns corintianos que não acreditavam no apostolado de Paulo. E é curioso, por que não acreditavam no apostolado de Paulo? Por que nutriam essa desconfiança?
Porque as pessoas nutrem desconfiança sobre quem nós somos. O que faz uma pessoa, um determinado grupo, de repente, dentro da própria vivência da igreja, simplesmente se fechar para o outro, não se abrir para o outro, mas pelo contrário, se trancar, criar uma espécie de couraça, criar uma espécie de barreira, criar uma espécie de parede quase que intransponível. O que é isso que acontece, que faz e conduz pessoas a essa espécie de cerceamento do espaço, de limitação do espaço? Interessante como Paulo vai reagir. Paulo não vai reagir a essa não aceitação que algumas pessoas da igreja têm com relação a ele, tentando dar provas de que ele é apóstolo. É muito interessante. Em diversos momentos ele vai tentar dar provas cabais do porquê ele tem o chamado apostólico garantido e, enfim, de alguma forma cristalizado e respaldado. Mas aqui, nesse contexto, ele vai usar uma estratégia diferente para tentar atrair ou, de alguma forma, ganhar a confiança destes que ainda desconfiam dele. Ele não vai escrever um tratado para mostrar o porquê ele é um apóstolo. Sabe o que ele vai fazer? Abrir o coração. Ele vai falar de seus sofrimentos. Ele vai falar de sua dor, ele vai falar de suas fraquezas, vai falar de suas angústias, vai falar de sua vida tal como ele está vivendo nesse contexto de perseguição em que ele se encontra. Ele vai estabelecer um vínculo com eles, que é um vínculo de confissão, um vínculo de mostrar, de abrir, de confessar, de ter uma possibilidade de abertura para a comunhão. E essa abertura que Paulo vai colocar e vai tentar estabelecer entre estes que estão com o pé atrás com relação a ele, vai ser a confissão. Ele vai abrir o coração para aqueles que estão desconfiados dele. Ele vai abrir o coração para aqueles que, de alguma forma, têm questionado, têm agido na defensiva com ele. E é curioso como no versículo 11, 13, ele vai fazer o grande desfecho dessa confissão. Ele vai dizer o seguinte: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Abrir o coração não é algo fácil. Não é fácil exatamente porque o coração representa, principalmente no contexto bíblico, aquilo que é de mais sagrado na vida de alguém, aquilo que é o centro da vida de alguém. Não é à toa que Jesus disse que onde está o seu tesouro, aí estará o teu coração. O coração representa todo aquele impulso central de dentro do nosso coração, mas que representa o centro de tudo, de toda a nossa vida, e que nos direciona para determinadas situações. Então, todas as justificativas de nossas escolhas, de nossas decisões, de nossas ações, elas, conscientes ou inconscientes, elas estão monitoradas pelo coração. Mas o que é o coração? Que coração é esse que precisa ser aberto e que Paulo quer que se abra? A Bíblia fala muito sobre coração. No Antigo Testamento, coração não é uma parte do homem, um pedaço do homem, mas representa o homem todo. Representa tudo que o homem é. Tanto que faz parte
Shema, né? Do ouve, ó Israel, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força. Coração está dentro de toda a perspectiva da adoração e de resposta de adoração e de culto do povo de Deus. Então o coração, ele representa muita coisa. E para a gente entender o que esse coração representa, pelo menos do ponto de vista bíblico, eu queria fazer uma leitura. Né? A palavra coração aparece pelo menos 800 vezes no Antigo Testamento, ou na forma de leve ou na forma de levável. Então, 800 vezes. Eu não vou poupá-los de ler as 800 passagens em que a Bíblia fala, pelo menos o Antigo Testamento fala sobre o coração, eu vou pensar pelo menos algumas delas, que são importantes para a gente formar a imagem, a ideia do que é o coração na perspectiva bíblica. A primeira delas, que eu considero a mais forte, está lá em Oséias capítulo 13, versículo 8, onde o contexto é muito curioso, né? É o contexto onde Oséias é o profeta traído, é o profeta que vê a sua mulher sendo levada por sua própria vontade para viver nas cidades baixas, com o homem das cidades baixas, e vê Deus olhar para ele e dizer: Oséias, eu sei o que você está passando, porque o meu povo fez o mesmo comigo, o meu povo me traiu. E então Oséias: sim, o povo te traiu, é? E o que o Senhor vai fazer? Não é? Porque dependendo do que Deus vai fazer, ele também faz o mesmo. Né? E Deus diz para ele: eu levarei o meu povo para o deserto, e lá eu falarei ao coração. Deus sabe que o problema do povo de Israel está no coração. E ele vai tratar na raiz, no centro do problema, que é sempre o coração. Numa dessas passagens em que Deus está falando com Oséias e referindo a como ele vai lidar com o povo de Israel com relação ao coração, olha como ele se refere. Ataco-os como uma ursa a quem roubaram os filhotes e despedaço a envoltura de seu coração. Então, o coração ele tem uma envoltura, tem um invólucro. Um estudioso da antropologia do Antigo Testamento, não só da antropologia, mas da teologia do Antigo Testamento, chamado Hans Walter Wolff, escreveu um livro chamado Antropologia do Antigo Testamento. E ele diz uma coisa muito interessante nesse livro. Quando ele analisa essa passagem, ele diz: aqui, envoltura deve significar a armação das costelas, semelhante a um cesto que encerra o coração. A ideia de que o coração ele está oculto por uma camada, num cesto. A ideia de que o coração ele não está às vistas. A ideia de que o coração está dentro, não está fora. A ideia de que o coração, para acessar, você não consegue acessar diretamente. Para acessar o coração, você precisa tirar o invólucro. O coração está dentro de um invólucro. A ideia de que o coração está dentro de algo e que, portanto, ninguém pode entrar, acessar o coração sem que uma porta seja aberta, sem que algo seja destrancado, sem que alguma abertura seja feita. Uma segunda passagem curiosa está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que também fala do coração numa outra dimensão. Não só na dimensão da situação, ou da ideia, ou da imagem do coração como algo que está dentro e que, portanto, precisa, para que seja acessado, de que haja uma abertura. Não é? Um outro significado bíblico importante para o coração, e que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, é a passagem quando Samuel vai ungir o rei de Israel. Não é? E ele, quando vê o primeiro que aparece, bonitão, fortão, tem cara, esse cara é ele. E ele vai lá para ungir, e dizendo, porque esse é o rei de Israel, ele é repreendido por Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê
o coração. Está vendo a ideia do coração como algo escondido e que existe algo que impede que a gente acesse o coração e que aqui no caso seriam as aparências. As aparências que escondem o coração. As aparências que não revelam o que somos. As aparências que às vezes até distanciam muito, mas muito mais daquilo que nós somos. E que não conseguimos atingir ou conhecer o coração sem levar em consideração o fato de que o coração, ele está dentro dessas aparências. Ele está escondido no meio dessas aparências. E que para eu acessar esse coração, eu tenho que de alguma forma ir além das aparências. Eu tenho que ser capaz de encontrar uma abertura para ir além daquilo que eu vejo, além desse invólucro, além desse cesto em que o coração está enfiado. Agostinho, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Deus nos trancou em nós mesmos. E Ele nos trancou de uma tal maneira que me parece ser de uma maneira muito bíblica interpretar assim o coração. De uma tal maneira que a gente não consegue abrir o coração se a gente não falar. Se a gente de alguma forma não se expressar. Então é muito engraçado essa maneira como Deus nos fez. Porque é isso, dessa maneira, trancados em nós mesmos, que é possível a gente se comunicar. A necessidade da comunicação, a necessidade de falar com o outro, só é uma necessidade porque estamos trancados em nós mesmos e as pessoas não sabem o que a gente pensa, não sabem o que se passa em nosso coração. E às vezes é bom que as pessoas não saibam o que se passa no nosso coração. Já pensou se todo mundo soubesse o que se passa em nosso coração? Estaríamos perdidos em reuniões, estaríamos perdidos em elevadores. Bom, em várias circunstâncias estaríamos em maus lençóis. Então parece que o coração precisa ser protegido, porque ele não tem controle sobre aquilo que pensa, não tem controle sobre aquilo que imagina. O coração consegue pensar, imaginar, refletir coisas mil. Então é bom que de alguma forma o coração esteja trancado em si mesmo. Mas ao mesmo tempo é ruim quando a gente pensa na revelação do coração ou abrir o coração. Como seria mais fácil? Quando eu quero explicar alguma coisa para um aluno, dizer assim, olha, entra aqui. Mas não é assim que funciona. A pedagogia humana, a educação humana, exige que a gente processe o coração, que a gente trabalhe o coração por intermédio da confissão, da fala, do verbo falado. Então não adianta a gente achar que a pessoa entendeu quando a gente não disse o que o coração precisava dizer. Uma terceira passagem muito interessante, eu gosto muito desse texto, que é o texto de Jeremias 17. Um texto interessantíssimo, porque começa dizendo no versículo 1, né, que o pecado de Judá está cravado como a ponta de uma lança no seu coração e na ponta de seus altares. O que ele está querendo dizer com isso? Naquele contexto, o que os caras fizeram? Eles pegou um monte de pedaço de árvore, começou a colocar um monte de árvore junta, uma do lado da outra, enfiando em vários espaços, em várias partes. Aí, vem cá, chega aí. Aí o cara se aproximou. Olha aqui, o que isso aqui parece? Oi, cara, sei lá, coisa estranha, não sei, não estou vendo, não parece com nada. A pergunta é clara, parece com alguma coisa no céu? Não parece com nada do céu. Parece com alguma coisa da terra? Não parece com nada da terra. Então podemos adorar, porque Deus disse que a gente não poderia adorar algo semelhante no céu e nem semelhante da terra. Isso não parece com nada no céu e não parece com nada da terra. Então vamos adorar esse monte de pedaços aqui que a gente não sabe dizer o que é. Esse é o texto, aquele famoso texto, que diz aquela passagem que crente traído adora. Né? Maldito o homem que confia no homem. Crente traído adora esse texto. Foi traído, o cara fala, olha, tá vendo? A Bíblia disse, maldito o homem que confia no homem. Fui confiar nele, olha o que aconteceu. Mas o texto ali não está falando maldito o homem que confia no homem como o outro. Maldito o homem que confia no homem que é você. Porque você é enganoso, você é um mentiroso, você é quem oculta o coração, você é quem esconde o coração. Somos nós que, de alguma forma ou de outra, tentamos
burlar e sabotar nossa felicidade. Porque o que a gente faz é isso, quando a gente idolatra, a gente sabota a nossa felicidade. A única maneira de a gente ser feliz é adorando a Deus. Mas a maneira de a gente sabotar a nossa felicidade é buscar um ídolo. E para a gente buscar um ídolo com base bíblica, não é? A gente precisa usar muita a nossa inteligência para que a gente possa pecar sem nenhuma consciência pesada. E é tão interessante porque isso é o que qualifica o coração como ardiloso, o coração como enganoso. Essa mesmíssima passagem que Deus vai dizer, né? Jeremias 17, 9, essa mesma passagem, esse mesmo contexto que ele vai dizer. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí a gente cai num problemão, se só Deus é capaz de compreender o coração, né? Porque até o próprio texto vai dizer, o Senhor conhece o coração, o Senhor sonda, esquadrinha os pensamentos. Lembrando também Salmo 139, sonda-me o coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho. Então, todo esse contexto do coração como sendo algo difícil de sondar, difícil de compreender e que parece que só Deus consegue ver o coração, e de fato só Ele mesmo consegue ver o coração para além dos invólucros, para além das aparências e para além de nossas maneiras mais criativas de escondê-lo, de ocultá-lo, de revelar. Paulo também pensa o coração nessa mesma perspectiva. O coração como algo enganoso, coração como algo que se oculta, coração como algo de difícil acesso, mas ele entende que o coração é exatamente o lugar onde Deus faz a sua obra. Um livro muito interessante, que é na verdade, para quem estuda as epístolas de Paulo, vale muito a pena, é um livro de referência, o Dicionário de Paulo e Suas Cartas, num dos tópicos onde ele vai falar sobre a psicologia de Paulo, né, que é centrada no coração, na ideia de que o coração é o centro do homem, de que o coração é aquilo que precisa ser avaliado, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Em Paulo, cardia, que é a tradução já grega, desde a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento em hebraico, que é levável, leve, não é todo o ser interior do homem, em contraste com o seu ser exterior. Trata-se, portanto, do centro racional, emocional e volitivo do homem. Ou seja, não existe uma parte do homem que é emotiva e uma parte do homem que é racional. E que, portanto, a parte emotiva e nada inteligente é o coração, e a parte inteligente seria a mente, a razão. Isso quem faz somos nós, depois da modernidade, com uma crise de identidade que a gente tem com a religião. Mas a antropologia bíblica, a maneira bíblica de ver o homem, jamais separaria coração de razão. A ideia de que o coração representa aquelas atitudes irracionais, aquelas atitudes sem inteligência, aquela atitude que foi motivada só por um sentimentalismo, essa ideia ela não corresponde com o pensamento bíblico. O pensamento bíblico entende o coração como sendo o centro da razão, o centro das vontades, o centro da emoção. Ali está a razão de tudo isso, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de escolher, da nossa maneira, o nosso modo de sentir, de perceber o mundo. No entanto, quando a gente olha para o texto que a gente acabou de ler de Paulo, né, aos Coríntios, né, tentando ganhar a confiança deles, não explicando por que ele é um apóstolo, mas ganhando a confissão deles, ganhando a confiança deles por meio da confissão, abrindo o coração, é porque Paulo ele sabe que se existe algo sagrado na vida de alguém, é esse centro. De que no centro, no coração do homem, o centro do homem, aquilo que o homem de fato é, onde está esse centro? Aí está toda a sua razão de ser, de existir e de pensar. E às vezes a gente,
por um ambiente animoso, um ambiente que não facilita a comunhão, que não facilita a abertura do coração, a gente só reforça a reação desse coração enganoso, desse coração que se oculta e, portanto, desse coração que vai se oprimindo. Paulo sabe que esse centro que pensa, que quer, que deseja, quanto mais ele vai se fechando, mais ele vai se contraindo, mais ele vai se apertando, mais ele vai se estreitando. Essa é a palavrinha stenocorel, usada por Paulo aqui, quando ele vai dizer e falar, chamar a atenção daquele dos seus ouvintes para o fato de que ele não está estreitando, oprimindo, fechando o coração, o afeto, mas pelo contrário, ele não limitou, ele abriu, ele expandiu, ele dilatou, a palavra platino, ele dilatou, ele esticou o afeto. A palavra afeto é splanknon, splanknon é entranhas, o que está dentro, as vísceras. É a mesma palavra usada para víscera e a mesma palavra usada para designar o afeto. Essa designação não é à toa. O que ele está dizendo é que as vísceras precisam ficar à mostra. As vísceras precisam ser vistas. Mas para isso é preciso um exercício contrário ao exercício da opressão, ao contrário do exercício do estreitamento, ao contrário do espírito do fechamento. O que ele propõe é que eles dilatem o coração, que eles abram o coração, que de alguma forma esse invólucro, essa coisa que impede o coração de se abrir, ela possa ser alargada, ser aberta. No comentário que Calvino fez dessa mesma passagem, ele fala sobre essa experiência da dilatação. E eu gostaria de caminhar para essa ideia, que eu acredito ser fundamental para a gente entender essa passagem de Paulo. Olha o que ele diz, exatamente comentando essa passagem, onde ele vai tratar esse contraponto entre o estreitar, o oprimir o coração e o abrir, dilatar o coração. Olha o que ele vai dizer. Paulo diz que sua boca se abriu porque seu coração dilatou. Se o coração não dilata, a gente não consegue confessar. Não é uma questão de falar, gente. Não é uma questão de simplesmente conta as suas dores, conta o que está acontecendo com você. Não é uma questão de contar. Em primeiro lugar, é uma questão de trabalhar o coração. Em primeiro lugar, em primeira instância, dilatar o coração. Paulo diz que sua boca se abriu porque seu coração se dilatou. Mas o que significa falar de um coração dilatado? Indubitavelmente, significa um entusiasmo provocado pela liberalidade. É uma metáfora muito comum falar de um coração apertado e angustiado, quando tem tristeza, pesar ou ira. Mas já viu como a gente usa essa expressão? Puxa, meu coração está apertado hoje, a gente está triste. Então fala, e a gente não consegue falar, porque o coração está apertado, está estreito. Enquanto um coração dilatado significa sentimentos de natureza oposta ou positivos. Paulo aqui está falando de algo tão comum à nossa experiência cotidiana, pois quando estamos diante de nossos amigos, o nosso coração está dilatado, todos os nossos sentimentos estão a nu, nada fica oculto ou trancado, e toda a nossa alma se torna ansiosa e efusiva para abrir-se e revelar-se. Consequentemente, a língua também se sente livre, desembaraçada. Não gaguejamos, nem falamos de forma reticente, nem pigarreamos, como sucede quando temos uma alma embaraçada e os nossos sentimentos são sombrios e confusos. Como é difícil falar quando a gente não confia em alguém, a gente fica reticente, a gente gagueja, a gente não sabe o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, a gente está num grupo, numa comunidade ou num contexto em que, puxa, o que eu
falar aqui talvez vai agredir todo mundo, o que eu falar aqui talvez vai fazer com que eu perca a amizade, talvez se eu disser o que está aqui realmente no meu coração, as pessoas vão ficar com nojo de mim. Se eu disser o que está aqui no meu coração, puxa vida, as pessoas não vão mais me querer bem. Então, numa espécie de defesa, a gente cria essa armadura, só que essa armadura vai oprimindo, vai dizendo o que Paulo está chamando a atenção, ela vai oprimindo, vai apertando, e o nosso coração vai cada vez mais se exprimindo dentro desse ambiente de ocultamento. Por isso que uma igreja precisa de comunhão, porque a única possibilidade de seu coração dilatar é com teu irmão. Você nunca vai se sentir à vontade com você mesmo. A experiência de se sentir à vontade, a experiência do coração dilatado só é possível no convívio com o outro, no convívio com o próximo. E esse é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio não é tanto entender que é necessário, porque é necessário amar o próximo, mas em que medida a gente pode permitir que o próximo receba o nosso amor, receba o nosso coração, receba a nossa confissão. Não é fácil, gente, entregar o nosso coração. Não é fácil falar de nosso coração, ou falar do que a gente está pensando, ou falar do que a gente está sentindo. Porque isso exige da gente uma certa capacidade de aceitar, mostrar, revelar aquilo que não gostamos de ver em nós. Aquilo que a gente olha em nós e diz assim, puxa vida, isso aqui não está legal, isso aqui não é bom. Veja, Paulo dá esse exemplo em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3 ao 10. Antes de fazer tudo isso, de pedir para que eles tenham essa experiência de dilatação do coração, Paulo vai abrir a boca. Paulo vai dizer o que ele está sentindo. Olha o que ele diz. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Jesus quis ensinar desde o início isso para os seus discípulos, que uma comunidade de afeto só vai provar do afeto se, em primeiro lugar, colocar os seus pés a nu para que o outro possa lavar. Jesus ensinou isso no último encontro com seus discípulos. Quando a gente fala em abrir o coração, a gente logo encara, puxa, eu vou falar dos meus pecados. Não necessariamente. Abrir o coração é a possibilidade de você falar de suas fraquezas, de suas dores, de suas angústias. E isso é uma coisa que a gente quer fazer o tempo todo. O problema é com quem a gente vai fazer isso. Com quem a gente pode abrir o coração? Com quem a gente pode ter essa experiência de dilatação do coração? Jesus ele está ali com seus discípulos, vai participar da última ceia com eles, manda todo mundo para casa, vamos jantar, todo mundo vai para casa, todo mundo toma o seu banho, o cenáculo está pronto, o ambiente está todo preparado, eles vão agora cear. Todos de banho tomados, todos estão limpos, bonitinho, arrumadinho, está lá. Pá. A ceia vai começar. Jesus
não consegue. Uma coisa está impedindo Jesus de fazer a ceia. E ele levanta, tira a sua capa, deita água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque os pés dos discípulos estavam sujos. Embora eles tivessem tomado banho. De suas casas até o cenáculo, eles tiveram que pisar a terra. E Jesus começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Até que chega o Pedrão. Pedrão olha aquela situação e diz assim: Senhor, as coisas aqui não estão nos conformes. Pedro, Jesus olha para ele assim, eu sei que não é bom pedir uma coisa como essa, mas presta atenção. Deixa eu fazer e depois você busca entender. Primeiro, deixa que eu faça isso. E depois você vai entender por que eu estou fazendo isso. Então, permita-se que eu faça algo por você que você não entenda, que você não esteja entendendo o porquê, a razão de ser. Você vai entender isso depois. Não, Senhor, está tudo errado isso aqui. Deixa eu te explicar uma coisa. O Senhor é Deus. Eu sou homem. Está entendendo? Deus está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Então, o Senhor é Senhor e eu sou servo. Quem tem que lavar aqui sou eu, somos nós, e não o Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor está ocupando o lugar errado. Não é aí que o Senhor tem que estar. Não é aí que o Senhor tem que viver. Esse é o nosso trabalho. Então, veja, num discurso verdadeiro, pode se esconder a desobediência do coração. Pode se esconder o coração enganoso, o coração ardiloso, o coração que não consegue obedecer simplesmente a Deus. Então Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, é o seguinte, deixa eu lavar teu pé. Não, Senhor, você não vai lavar meus pés. Então ele olha para Pedro, se você não deixar eu lavar teus pés, você vai para o inferno. Não, Senhor, lava tudo. Então lava os pés, lava a mão, lava a cabeça, lava a orelha. O que você fez antes de você sair, Pedro? Eu tomei banho, Senhor. Então, não é o corpo que eu tenho que lavar, é só os pés que estão sujos. É só isso que eu quero lavar. Os discípulos já estavam limpos por causa da palavra de Deus. O corpo não precisa ser lavado. O que precisa ser lavado é só o pé, porque era só o pé que estava sujo. E tem uma razão de ser do porquê que eles lavavam tantos pés na antiguidade. Porque se você não lavar os pés, as fuligens, a areia, vai grudando no seu pé, e isso pode se tornar uma ferida. E ferida dos pés dificultam caminhar, dificultam a caminhada. Me parece que Deus, através desse gesto lindíssimo de Jesus, quer nos ensinar uma coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, você é capaz de lavar seus pés. Pedro poderia lavar seus pés. Pedro poderia pegar uma bacia, ele mesmo chegava lá e lavava os seus pés. O gesto de alguém chegar e lavar os seus pés é um gesto meramente de receber alguém, mas entregar, lavar os seus próprios pés, você poderia fazer. No entanto, o que acontece nessa passagem belíssima de Jesus é que Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, se você quer ter parte no reino dos céus, você vai ter que mostrar os seus pés. Mesmo podendo lavar os seus pés não vão poder ser lavados por você. Os seus pés precisam ser lavados pelo outro. Você pode lavar os seus pés e continuar comprimindo o seu coração. Mas o convite de Jesus para a sua igreja é o contrário disso. O convite de Jesus é: você pode lavar os seus pés, mas é o outro que vai lavar. E para o outro lavar os teus pés, você vai ter que mostrar os seus pés. Você vai ter que dar os teus pés. Você vai ter que abrir seu coração. Você vai ter que dar o bombom para o seu amigo. E o que esse amigo maravilhoso pode fazer por você quando recebe a sua confissão não é nada mais do que um beijo. É isso que Deus quer de sua igreja. Deus quer de sua igreja a capacidade que a gente tem de poder lavar os nossos pés, de não vou andar segundo o egoísmo, esse movimento do coração que é ególatra.
Eu vou lutar contra essa opressão do coração, e em vez de oprimir o coração, o que eu vou fazer? Eu vou dilatar o coração. Os pequenos grupos existem na igreja como possibilidades para a gente lavar os pés uns dos outros, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar no convívio com o outro essa abertura do coração. Como está teu coração hoje? Teu coração está doído? Teu coração está sujo? Teu coração está precisando de cuidado? Teu coração está precisando de um beijo? A gente só vai conseguir ter esse beijo, essa possibilidade do beijo, se a gente abrir o coração, se a gente confiar. Mas Jonas, eu fui traído uma vez. Um irmão, uma vez que eu abri meu coração para ele, colocou no ventilador todos os meus desejos e o meu coração para a igreja inteira. Desde então não consigo mais confiar em ninguém. E aí a gente olha para o nosso histórico e a gente diz, não vale a pena abrir o coração porque alguém um dia me traiu. Meus irmãos, o que seria de cada um de nós se Deus resolvesse um dia romper a nossa comunhão por causa de nossas traições? Uma experiência ruim não pode ser a explicação última para que você possa justificar a opressão de seu coração. Talvez uma pessoa possa ter ferido o seu coração. Talvez uma pessoa possa não ter honrado você. Mas isso não é uma justificativa para você trancar o seu coração e simplesmente impedi-lo de, em algum momento de sua vida, provar da experiência maravilhosa que é viver em comunhão com alguém, de abrir o coração com alguém. Pensa um pouquinho, quem tem sido essa pessoa que tem lavado os seus pés nesses últimos dias? Com quem temos tido essa comunhão onde o nosso coração tem se dilatado? Temos tido esse tipo de comunhão? Onde estão os nossos lavadores? Onde estão aqueles que vão receber a dádiva de nosso coração? Eu queria que por algum momento você curvasse a sua cabeça, tivesse um momento de reflexão, pensando sobre tudo isso.